um encontro de poucos irmãos, num determinado momento do dia, para compartilhar a palavra do Senhor, para tocar o Senhor na sua palavra. Quanto tem sido perdido? Porque se perdeu o significado de ministério da palavra. Talvez se colocássemos essa palavra com P maiúsculo, nos ajudaria mais. Porque o ministério da palavra é o serviço da palavra. Se a palavra não servir, se o verbo não for servido, o que nós obtivemos do ministério da palavra? Mais ensinos, mais substância para o nosso intelecto. O irmão Watchmani dizia assim, na sua obra, Ministério da Palavra, de Watchmani, uma linda obra. Ele dizia assim, o princípio, a base, o fundamento do ministério da palavra é o verbo se fez carne. Você entendeu o que ele quis dizer? Tá vendo como é simples? O que ele disse é que não há ministério da palavra se a palavra não se fizer carne. Senhores, pega essa coisa simples que ele falou para entender. O verbo é Jesus Cristo. O verbo se torna carne. Ele está apontando para ele. Olha, veja a cena. É assim. O verbo se torna carne. E se torna em mim, em você e todo mundo. E aí nós somos parte do corpo dele. Porque o corpo é espiritual. Então, que casa me edificareis? É essa casa que eu edificando para a glória de Deus. Está vendo como? Espero que tenha revelado para muitas pessoas. Eu revelado não, mas que muitas pessoas tenham obtido o Espírito Santo e visto essa revelação da vida espiritual. Vou pôr de novo aqui. Se isso não acontecer, não há ministério. O que é o ministério da palavra? Olha lá. Ele dizia assim, o princípio, a base, o fundamento do ministério da palavra é o verbo se fez carne. Você entendeu o que ele quis dizer? O que ele disse é que não há ministério da palavra se a palavra não se fizer carne em nós. Se isso não acontecer, não há ministério da palavra. Há transmissão de informação, conceitos, ideias, estudo. E as capacidades e recursos naturais de cada um estão permeando essas coisas. Né? Alguns ficam até boquiabertos. Oh, quanta oratória, quanta capacidade. Não é? Que perda, irmão. Que perda. O verbo, em princípio, a palavra tem que se fazer carne. Do contrário, não há ministério da palavra. Por favor, ouça aqui um irmão mais velho, com atenção. Então, o que está acontecendo aí com Daniel? Exatamente isso. Uma visão da glória de Cristo, mesmo que ele esteja no Velho Testamento. Essa apresentação aí não é outro, não é Miguel, não é Gabriel, não é nenhum arcanjo, nem serafim. É Cristo que Daniel viu. Então, quando eu contemplei essa grande visão, eu fiquei só. Já falamos sobre ficar só. Mais um elemento. Não restou em mim força alguma. Por isso nós colocamos esse elemento como primeiro, meu amado irmão. Melhor Se nós amor. não temos visto progressivamente, é claro, não estou falando exatamente de experiências progressivamente, como eu venho falando, é crescente, é edificar, é transformar. No entanto que sábado de manhã às 10 horas nós temos uma live das 10 às 11 que fala na transformação da mente. A minha mente tem que ser transformada na mente de Cristo, a minha, a sua, de todo mundo que realmente é cristão. O caráter meu tem que ser mudado. O de você, de você. Nosso caráter tem que ser mudado de acordo com o propósito que Deus tem para cada um. Não é imitar um ao outro, é imitar a Cristo, ou imitar o que tem de Cristo no outro. táticas com X. Obrigado, irmão. Ótimo.
Não estou falando de experiências estáticas, com X, êxtases espirituais, embora isso também possa ser verdadeiro. Tempos particulares, secretos entre nós e o Senhor, em que nós experimentemos êxtases espirituais. Alguns irmãos experimentaram isso andando pela rua, mudo, o evangelista, caminhando por uma calçada e meditando sobre Cristo e sua graça, e andando numa calçada para ir em determinado lugar. Em um momento ele teve que encostar na parede. E ele orou assim: Senhor, por favor, retira a tua mão. Porque eu não suportaria mais. Nossa, eu gostaria de ter esse sentimento. Andando pelo caminho. Mas isso não é regra. Excepcional. Porque, irmãos, nós temos perdido o assunto. Por que nós perdemos o assombro? Por que Cristo não nos assombra mais? Que triste. Por que somos assombrados por tantas coisas? Movimentos, coisas externas, ganhos, bem-estar, até as escrituras. Mas somos mais assombrados pela visão da glória. Nossa, é fato. Temos que fazer essa pergunta. Em humildade diante do Senhor. Por quê? Para que nós possamos ser verdadeiramente restaurados. E, meus irmãos, essa é uma oração que toca as entranhas do coração daquele que está entronizado, a 10ª majestade. Porque tudo que ele deseja, aqui tem um povo assombrado, capturado pela visão das belezas dele. O que nós vamos contemplar no céu? Galardões, tronos, ruas, portas, fundamentos. O que nós vamos contemplar? Apocalipse 22, João nos diz: os seus servos o servirão, porque contemplarão a sua face. Eu não vejo a hora disso. Como servo de Cristo, eu não vejo a hora de ver a face de Cristo. E beijar o chão e agradecer. Que é muito espetacular. E é exatamente por isso que o meu corpo não resiste a isso. Nem o meu, nem o seu. Esse corpo de carne não resiste. Por isso que nós teremos, para poder encontrar o nosso noivo, ter o corpo glorificado. A gente não aguenta. Então nós estamos sendo arrebatados a Cristo. Estamos nos aproximando. Nós nascemos de novo, estamos nesse processo de transformação da mente, do caráter, da conduta. E isso é para qualquer um, porque é uma relação que não depende do outro, depende de Deus. Depende da Trindade, depende da habitação do Espírito Santo. Não quer dizer que nós não vamos conviver nesse plano. Vamos. Deus colocou a gente esse plano para viver nesse plano. Mas esse plano é a oportunidade para treinar esse desenvolvimento espiritual. Se não é ela que é todo motivo da nossa atração hoje, será de nós no céu. Então, meus irmãos, o cerne do nosso chamado a cooperar na edificação da casa de Deus é visão e mais visão, contemplação e mais contemplação das glórias do nosso Senhor Jesus. Eu sei que você já ouviu isso bastante. Mas sabe qual é o perigo? É quando essa verdade singular, se torna para nós só um palavrão. Isso é terrível. Familiar. Conhecido. Muito ruim. Já ouvi muitas vezes. Mas que o Senhor nos leve a entrar no significado disso. Eu já li para os irmãos em outras ocasiões um pequeno texto de Jonathan Edwards. Quando ele já estava adoentado, bastante adoentado,
uma questão respiratória. Ele partiu para o Senhor com essa enfermidade, com 54 para 55 anos de idade. Ele foi um servo extremamente usado pelo Senhor. Interessante que também ele era um homem extremamente intelectual. Ele é reconhecido como um dos grandes filósofos dos Estados Unidos, até hoje. Mas seu intelecto aqui não importa, não. Ele foi um homem apaixonado por Cristo. Então ele descreve no seu diário que ele estava em 1737. Estava caminhando por um bosque, montado no seu cavalo, para ter um tempo a sós com Deus. Então ele diz que nessa caminhada